queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora e multiplicadora do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio em Ciências Humanas, Desenvolvimento Pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. E o tema de hoje é definição de psicologia das massas. Essa é uma introdução da série Psicologia das Massas. Então vamos começar aqui. O que é psicologia das massas? Você já sentiu que, de repente, as pessoas de um grupo começam a agir de uma maneira igual? Ou seja, um comportamento por repetição? Quem é o indivíduo dentro desse fenômeno? São essas as situações com as quais a psicologia das massas se preocupa. A psicologia das massas também é conhecida como a psicologia das multidões. Ela é um ramo da psicologia social cujo objetivo é estudar as características do comportamento de indivíduos dentro de multidões. Aqui, em uma multidão, o senso de universalidade de comportamento e o enfraquecimento de responsabilidade individual influenciam o coletivo. Isso ocorre principalmente na medida em que o número de pessoas no grupo cresce. Por isso, esse campo abrange não apenas um estudo do comportamento individual de membros em uma multidão, mas também o comportamento da multidão como uma entidade única. Nas abordagens clássicas da psicologia das multidões, teóricos focavam nos fenômenos negativos emergentes de agrupamentos de massa. Porém, nas teorias atuais, há um olhar mais positivo a respeito desse fenômeno. Algumas teorias acerca da psicologia das massas. Teoria freudiana. A teoria freudiana afirma que quando uma pessoa se torna membro de uma multidão, sua mente inconsciente é liberta. Isso acontece porque as restrições do superego são relaxadas. Dessa forma, o indivíduo tende a seguir o líder carismático da massa. Nesse contexto, o controle do ego sobre os impulsos produzidos pelo id diminui. Consequentemente, instintos normalmente confinados na personalidade das pessoas vêm à tona. Teoria do contágio. A teoria do contágio foi formulada por Gustave Le Bon. Essa teoria afirma que multidões exercem uma influência hipnótica sobre os seus membros, uma vez que eles são protegidos por anonimadamente. As pessoas abandonam a sua responsabilidade individual. Dessa forma, eles cedem às emoções contagiosas da massa. Assim, a multidão assume vida própria, agitando emoções e conduzindo pessoas para a irracionalidade. Teoria da norma emergente. Essa teoria afirma que o comportamento não tradicional associado à ação coletiva se desenvolve em multidões por um motivo. É o resultado da emergência de novas normas comportamentais em resposta a crises precipitantes. Essa teoria sugere que as massas se formam em meio a crises. Assim sendo, essas crises forçam seus membros a abandonarem a concepção prévia sobre o comportamento apropriado. Tudo isso em prol de uma busca por novas maneiras de agir. Quando a multidão se forma, não há norma particular governando o comportamento da massa, não há líder, porém a multidão foca naqueles que agem de maneira distinta. Nesse contexto, a distinção é tomada como uma nova norma para o comportamento da massa.
teoria da identidade social. Heritage Fell e John Turner formularam essa teoria nos anos de 1970 e 1980, com o propósito de explicar a ação de multidões. O aspecto mais significativo da teoria da identidade social é o desenvolvimento através da teoria da autocategorização. Precisamos dizer que a tradição da identidade social assume que as massas são formadas por múltiplas identidades. Essas, por sua vez, constituem sistemas complexos, ao invés de um sistema unitário, uniforme. Essa teoria destaca a distinção entre identidade pessoal, individual, e a identidade social. Essa última diz respeito a como a pessoa se entende como membro de um grupo. Embora tais termos possam ser ambíguos, é importante salientar que todas as identidades são sociais. Isso no sentido de definir uma pessoa em termos de relações sociais. A teoria da identidade social também menciona que categorias sociais são fortemente associadas a tradições ideológicas, por exemplo, o catolicismo e o islamismo. Em alguns casos, identidades sociais podem ser ainda mais importantes que a sobrevivência biológica. Podemos ver isso em questões que a pessoa se sacrifica por uma ideologia. Por exemplo, alguém que se dedica o seu tempo de maneira excessiva a questões que ele acredita, ele se identifica. Talvez o ponto mais importante dessa teoria seja que a identidade social é conectada aos membros, afinal, isso aproxima os membros de uma multidão. 2 exemplos de comportamentos de massa. Agora vamos falar sobre os exemplos práticos da psicologia das massas. De modo geral, existem diferentes tipos de fenômenos de massa que podemos encontrar reunidos em 2 grupos principais. O grupo com proximidade física, ou seja, que há contato direto entre as pessoas, e o grupo de massas sem proximidade física. Dentro do grupo de massas com proximidade física, podemos subdividir em massas agregadas e massas desagregadas. Massas agregadas. Nesse caso, as pessoas encontram-se agrupadas por um interesse em comum, tal como acontece, por exemplo, nas turbas e nos públicos, sendo que as turbas são massas agregadas de caráter ativo. Além disso, são geralmente violentas e podem ser classificadas de certas formas: agressiva, por exemplo, um protesto; evasivas, por exemplo, no caso de um incêndio; aquisitiva, como no caso dos saldos e liquidações; expressivas, como, por exemplo, reuniões religiosas. Os públicos são massas ordenadas e passivas que prestam atenção a alguém ou a um acontecimento. As pessoas encontram-se agrupadas em determinado local por mera coincidência, como, por exemplo, pessoas que passeiam nas ruas. Grupos de massa sem proximidade física. Esse grupo é também conhecido como um grupo de massas difusas no espaço e no tempo, sendo que ele se engloba todas as situações em que as pessoas não se veem, não se ouvem ou não falam, ou seja, não se conhecem e não sabem precisamente quantas são. Por exemplo, quando no mesmo momento assiste-se ao mesmo programa de televisão ou ouve-se o mesmo programa de rádio, ou seja, acontece repentinamente. O aspecto mais importante é o que as pessoas não estão ali por aproximação de ideias e valores. Fora esses 2,
Ainda há um grupo especial deste fenômeno denominado de psicologia das massas. Aqui incluem-se manias coletivas como, por exemplo, a moda, os motins populares, como no caso do racismo, e dos movimentos sociais, tais como o movimento feminista. Outro exemplo claro em que vemos a psicologia das massas tomando forma em casos na internet, como, por exemplo, as fake news, que são amplamente divulgadas e promovem reações de massa. Aqui, como dito antes, as pessoas assumem um líder e seguem cegamente. Conclusão: a psicologia das massas é extremamente interessante, assim como a maioria dos estudos sobre o comportamento humano. Lembrando que estudar a multidão é importante para entender a nós mesmos individualmente. Termina aqui mais um podcast sobre a definição da psicologia das massas. Essa foi uma introdução referente à série A Psicologia das Massas e a análise do eu do Sigmund Freud. Aqui vocês puderam conhecer o comportamento dos movimentos sociais e também das influências que as massas elas sofrem referente ao líder carismático. Por hora é isso. Até a próxima. Eu sou Esther Albertini, multiplicadora do Inova São Paulo, dos itinerários formativos do novo ensino médio em ciências humanas. Sou historiadora e também sou mentora e consultora para professores iniciantes. Até a próxima.